A paz do Senhor a todos os irmãos na Madureira, todos os irmãos que usam as revistas Betel, Deus abençoe. Estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, agora o primeiro trimestre de 2023. Se você ainda não adquiriu a revista, entre em contato com a editora Betel, aí está o telefone, entre em contato imediatamente, adquire a sua revista, ela chega rapidinho e vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Neste trimestre nós vamos estudar aí o Evangelho de Marcos, o servo e a missão do serviço da obra de Deus. Neste trimestre nós vamos estudar aí as seguintes lições. Lição 1, Marcos e o seu Evangelho. Lição 2, um coração de servo. Lição 3, particularidades do servo. Lição 4, o servo que age com excelência. Lição 5, o servo e as multidões. Lição 6, a autoridade do servo. Lição 7, a fé no servo, o Evangelho dos Milagres. Lição 8, o mestre por excelência que se fez servo. Lição 9, o servo revela o Pai e o perfeito plano divino. Lição 10, a manifestação pública do servo em Jerusalém. Lição 11, o sermão profético. O servo revela o futuro. Lição 12, o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Lição 13, o servo ordena a pregação do Evangelho. Então vamos estudar aí o Evangelho mais breve, né? Tem menos coisa escrita. Então um resumo do Evangelho, escrito por Marcos, lembrando que Marcos é aquele mesmo Marco que viajou com Paulo, uma viagem missionária, né? É sobrinho de Barnabé, chamado então, ele é João Marcos, o mesmo Marco onde os apóstolos estavam orando por Pedro na casa dele, né? Da mãe dele, o mesmo Marco que andou com Pedro por toda parte. Alguns acreditam que esse foi o primeiro evangelho a ser escrito. Nós olhando aquela visão do profeta, com aqueles 4 caras ali, 4 rostos, né, ou 4 faces. Então aquela face ali do boi é que representa o Evangelho de Marcos. O boi é servo, né? Jesus é apresentado no Evangelho de Marcos como servo. Então vamos estudar essa lição, lição número 1. Marcos e o seu Evangelho. E nós vamos aí ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, vamos ver quem foi Marcos. No subtópico 1, Marcos teve a graça de viver em um lar cristão. Subtópico 2, Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus. Subtópico 3, Marcos é a prova clara de que o exemplo vem de casa. No tópico 2, vamos ver particularidades do Evangelho de Marcos. No subtópico 1, contexto histórico do Evangelho de Marcos. No subtópico 2, data. No subtópico 3, destinatários. No tópico 3, vamos ver do início ruim a um fim honroso. Subtópico 1, Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Subtópico 2, Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus. Subtópico 3, Marcos, de desacreditado a benéfico. Então, todos esses assuntos aí vamos ver nesta primeira lição, que é uma apresentação, né, aí de Marcos. Texto áureo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4,11. Vamos ver aí que Paulo teve um problema com Marcos, né, que voltou durante a viagem. Ele resolveu voltar, mas agora nós estamos vendo aqui que Paulo dá um valor muito grande para o que Marcos estava fazendo. Marcos estava escrevendo o Evangelho e Paulo está dizendo, ele me é muito útil para o ministério, porque Paulo sabia da importância do trabalho que Marcos estava fazendo e Paulo não guardou nenhuma mágoa, rancor. Na época, Paulo não quis mais levar Marcos, né, depois, porque ele precisava de alguém que estivesse fixo junto com ele, ajudando-o a escrever as suas cartas, né? E ele pensava, bom,
se eu levar Marcos de novo, ele vai voltar, então vai me atrapalhar aí nos meus planos de evangelização. Sabemos que houve até uma contenda dele com o tio de Marcos, né, o Barnabé. Por causa disso, acabou o Barnabé indo para um lado, Paulo indo para o outro, né? Mas não quer dizer que Paulo estava zangado, ofendido, né, com rancor, nada disso. Aqui, ele escrevendo a Timóteo, ele fala da importância que Marcos tem no trabalho de Deus. Vamos ver mais detalhes durante a exposição da lição. A verdade aplicada diz: mesmo vivenciando dificuldades e instabilidades, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades para crescimento e amadurecimento. Estou olhando para o que aconteceu com Marcos, nós podemos aprender que nós podemos ter um ministério muito útil, muito frutífero, mesmo que tenhamos cometido algum erro, né, no nosso passado. Veja só, Marcos, com o erro de voltar, ele acabou sendo muito útil, porque ele foi meditar sobre isso, foi ver que era muito importante acompanhar os apóstolos, e tanto é que ele acompanhou Pedro, aprendeu muito com Pedro, mas que era muito importante também ter acompanhado Paulo. Ele, no início, parece não ter entendido a importância do trabalho missionário de Paulo e preferiu, então, voltar e se achegar mais a Pedro para escrever o Evangelho, sendo que Lucas acompanhou mais Paulo e escreveu um Evangelho bem mais completo, né? Além de escrever Atos dos Apóstolos. Mas devemos ver que Marcos foi bem utilizado por Deus para escrever, então, o que se acredita ser o primeiro evangelho a ser escrito. Escreveu-se mais sob a ótica de Pedro, mas conseguiu ainda acompanhar Paulo por um pequeno período, mas foi proveitoso para que ele escrevesse o evangelho. E nós vamos ver que foi muito importante o trabalho de Marcos. Marcos tinha uma grande vantagem de ter nascido num lar onde sua mãe era cristã, né, e pôde orientá-lo corretamente. Marcos, então, foi capaz de superar um momento difícil e aproveitou a oportunidade que teve de conhecer mais de perto a Pedro, conhecer mais de perto a Paulo, e assim ele pôde escrever de maneira correta o seu evangelho. O importante é estarmos dispostos, né, a sermos servos, a sermos obedientes, a seguirmos as orientações do Espírito Santo, e assim nós vamos fazer uma grande obra para Deus, com certeza. Textos de referência, então, vamos ver aí, Atos 12, de 9 a 12. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Nesta leitura, então, vimos falando aí sobre a prisão, né, de Pedro, apesar de saber que no outro dia poderia ser degolado, porque Tiago já havia sido degolado, e Pedro estava dormindo, tranquilo, dormindo mesmo, né? Foi preciso o anjo acordá-lo. Veja só. Então ali ele foi conduzido por aquele anjo para fora da prisão, as portas se abriram e lá fora ele então foi perceber claramente o que estava acontecendo, que ele estava agora livre, e ele vai então
ao local de oração, local de reunião da igreja. Veja só, a igreja estava reunida orando por Pedro, intercedendo por Pedro. Então ele sabia que havia ali gente orando por ele, ele confiava que a igreja estava reunida orando por ele. Onde ele vai à casa de Maria, mãe de João Marcos. Este mesmo Marcos que nós estamos estudando sobre ele, agora neste primeiro trimestre de 2023. Este que escreveu o Evangelho de Marcos. Nesta primeira lição, nós podemos então meditar um pouco aí sobre a dificuldade de João Marcos de início, mas podemos ver aí a sua recuperação ministerial, que foi muito importante na vida dele e na vida de todos que leem a palavra de Deus. Então, um ministério pode ser interrompido por qualquer motivo, né? Quantos tiveram aí o ministério interrompido agora na pandemia, não é mesmo? O importante é haver uma recuperação desse ministério. É um despertamento, né? Então, o crente vai orar bastante, jejuar, estudar a palavra de Deus, e ele vai ser totalmente restaurado por Deus e aproveitado por Deus, uma grande obra. O importante é tomar a decisão de continuar firme fazendo a obra de Deus. Oremos por esses que precisam de restauração, esses que tropeçaram, né, ou erraram, ou desanimaram, né, mas precisam de uma restauração. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, seus filhos, seus obreiros, Senhor, todos aqueles que precisam de uma restauração. Desperta-os, Senhor, ajuda-os, consola, exorta, edifica, ajuda-os, Senhor, a se levantar e fazer uma grande obra para Ti. Ó Senhor maravilhoso, capacita-os sobrenaturalmente, alegra-os no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos à introdução da lição. Dentre os evangelhos sinóticos, assim denominados pelas semelhanças entre si, Marcos é o mais curto. Entretanto, isso em nada atenua o seu valor teológico e a beleza de sua mensagem. Então, dentre aí os três evangelhos que são sinóticos, né? Aí Mateus, Marcos e Lucas. Lucas escreveu menos, é mais resumido, né? Escreveu mais assim uma linguagem para que os romanos pudessem ler, né? Mais dedicado aos gentios. E ele teve a vantagem aí de poder coletar, não só de Pedro, mas também de Paulo, material para escrever. Também, como ele tinha sua casa ali, a sua mãe ali, que era uma cristã, ele podia ficar mais tempo pesquisando, procurando as pessoas, né, que participavam ali da vida de Jesus, e ele pôde aprender bastante para poder escrever o seu evangelho. O evangelho de Marcos, vários cristãos, que são principalmente os cristãos que nós denominamos como reformados, né, eles detestam o evangelho de Marcos por causa da linguagem, uma linguagem que fala mais sobre aí, o poder de Deus em operação, principalmente o capítulo 16, né, de Marcos. Muitos desses reformados querem retirar da Bíblia esse capítulo, querem dizer que foi aí enxertado, vamos dizer assim, eles dizem que não condiz com os originais, que não sei o quê. E a gente pode perguntar para eles, então mostra para nós o original aí e prova para nós que não tinha isso aí escrito aí, esse capítulo 16. Porque quando se fala, né, no poder de Deus em operação, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre sinais, prodígios, maravilhas, então essas pessoas querem porque querem dizer que não é para nós, que não é para nossa época, que não existiu isso, tanto assim, e não sei o que. Eles querem inventar todo tipo de coisa para poder impedir que o poder de Deus, que o Espírito Santo opere no meio da igreja, né? Então, todo o livro, todo o Evangelho de Marcos é muito importante teologicamente
e tem uma beleza extraordinária na mensagem do Evangelho de Marcos. Não se esqueça de dar um like, um gostei aí, um joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui nos vídeos, também mais comentários escritos, em PDF sobre a lição, então entre em contato conosco. Aí está o meu telefone, se você deseja nos convidar para estarmos aí também, entre em contato conosco. Aí está o telefone, que é o WhatsApp também, 99 é o DDD do Maranhão, Imperatriz Maranhão, onde eu morava antes. Agora eu moro em Americana, São Paulo. Então você entra em contato conosco e nós estaremos aí com todo prazer. Entre em contato, peça o material que nós enviaremos para você. Aí os slides estão em PDF e também em PowerPoint. O telefone então 99, que eu morava antes em Imperatriz Maranhão, DDD 99. E o telefone 991520454. Vamos então ao tópico 1. Quem foi Marcos? Bom, Marcos, assim como Lucas, não esteve entre os 12 apóstolos que andaram e foram treinados pelo Senhor para pregar o Evangelho, diferentemente de Mateus e João, que ficaram com ele durante todo o seu ministério terreno. A Bíblia nos mostra que Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, como está em Atos 12:12, e parente de Barnabé, talvez primo, ou quem sabe até sobrinho. Colossenses 4:10, nas versões, Marcos é apresentado como primo de Barnabé. O registro de Lucas, em Atos, parece indicar que a casa da mãe de Marcos era um lugar de reunião da igreja e de oração a Deus. Marcos também é citado como companheiro de Barnabé e Paulo durante a primeira viagem, Atos 12:15, 13:5, tendo abandonado os dois missionários no decorrer da viagem, como está em Atos 15:38. Então veja que Colossenses 4:10 está chamando, em muitas versões da Bíblia, dizendo que João Marcos era sobrinho de Barnabé. Alguns dizem que era primo, Eu acredito que era sobrinho de Barnabé, pela tradução de João Ferreira de Almeida. Esse grau de parentesco, muitas vezes na Bíblia, é meio confuso. Às vezes a pessoa é primo e é chamado de sobrinho, às vezes sobrinho e é chamado de primo. Isso confunde muito. Então, nessa lição, podemos adotar João Marcos tanto como um parente, como primo, ou como um sobrinho de Barnabé. O certo é que ele morava em Jerusalém, sua mãe era Maria, e na casa de sua mãe se reunia a igreja. Então aqui estavam reunidos, orando, intercedendo por Pedro, quando Pedro foi solto da prisão, através daquela operação maravilhosa, milagrosa, sobrenatural, de um anjo que foi até a prisão e retirou Pedro de lá. Vamos então ao tópico 1, subtópico 1. Marcos teve a graça de viver em um lar cristão. Quando lemos a história da libertação de Pedro do cárcere, determinado por Herodes, observamos que, após o anjo libertá-lo das algemas e guiá-lo até a porta da cidade, Pedro chegou à casa da irmã Maria, mãe de Marcos, onde os irmãos estavam orando por ele. Atos 12:12. Então veja que Marcos tinha uma grande vantagem sobre muitos outros cristãos da época, que ele tinha uma mãe que era cristã e ela dava a sua casa para que a igreja se reunisse ali. E nós vemos aí nesse episódio, quando Pedro foi preso, Tiago já havia sido morto, Aí cortaram a garganta dele com a espada. Agora prenderam Pedro e pretendiam fazer a mesma coisa com ele. Então, a igreja se reuniu na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, que é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, estavam todos orando ali. Pedro, quando sai ali, conduzido pelo anjo, ele já sabe que aquela casa é a casa de reunião da igreja e ele já tem certeza que ali eles estão orando por ele. Então, era muito comum a pessoa ser chamada por um nome pelos judeus e por um outro nome pelos romanos. Por que isso? Por causa da linguagem, Os romanos falavam latim e os judeus falavam hebraico misturado com aramaico.
Então veja só, às vezes o mesmo nome era pronunciado de dois tipos, de duas maneiras diferentes. Não é como hoje que você vê um americano, por exemplo, ir ao Brasil, ele chama Paul, ninguém vai chamar ele de Paulo, porque o nome dele é Paul, ninguém muda a pronúncia, né? Então continua a pronúncia do nome normal. Mas naquela época era assim. Então, em latim se falava o nome e em hebraico ou aramaico se falava, tinha outra pronúncia. Mas aqui, João Marcos são dois nomes de homens de uma mesma pessoa. Então o nome dele era João Marcos. Então era conhecido como Marcos. No subtópico 2, Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus. Sobre o conceito de entrega pelas coisas de Deus, podemos dizer que observamos esta qualidade na pessoa de Maria, mãe de Marcos. Lucas expõe que, mesmo vivendo um momento adverso, onde os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por Herodes, Atos 12, de 1 a 21, Maria cedeu a sua habitação para acolher os irmãos da igreja de Jerusalém neste momento tão infausto. Os exemplos de coragem da irmã Maria poderiam ser muitos, pois a cada dia, ao abrir as suas portas, ela corria o sério risco de ser descoberta e sofrer as duras penas das leis romanas. Lucas nos faz enxergar que Pedro, após a libertação do cárcere, busca abrigo na casa da irmã Maria, pois tinha certeza de que lá encontraria o povo de Deus. Assim, essa mulher nos mostra que devemos ser aguerridos quando se trata em combater em benefício do Evangelho de Cristo, mesmo durante as perseguições de nossa vida. Maria não arredou mão de fazer o que era certo, mesmo correndo o risco de morte. Aí nós vemos comentário de Paul Gardner a esse respeito, dizendo: Maria, mãe de João Marcos, é mencionada pelo nome apenas em Atos 12:12. Pedro fora lançado na prisão por Herodes, mas um anjo do Senhor interveio e libertou miraculosamente. O apóstolo então dirigiu-se à casa dessa irmã em Cristo. O fato de que havia um bom número de cristãos reunidos ali, que oravam pela libertação de Pedro, e de que foi o primeiro lugar para onde ele se dirigiu depois que foi solto, sugere que provavelmente trata-se de uma casa espaçosa que possivelmente era local de reuniões regulares de uma das igrejas de Jerusalém. Então nós vemos aí um exemplo de uma mulher corajosa, mulher de fé, e que servia a sua casa, né? Dava a sua casa para que a igreja funcionasse ali. Veja só, ela corria um risco muito grande de ser presa, de ser até morta por causa disso. Era um período de perseguição à igreja. Era um período difícil ali. Mas ela tinha coragem, tinha fé em Deus, e ela fazia isso de todo bom grado, né? Por amor realmente à obra de Deus. Uma mulher digna de menção honrosa por todos os crentes. Parece que era um local espaçoso, né? Então ela não era uma mulher pobre, porque nós sabemos que ela tinha uma empregada, né? Rod. Então não era uma mulher pobre com certeza. E ela estava então fornecendo não só ali guarida, mas muito provavelmente até alimentação àqueles crentes que estavam necessitados, com certeza. Então, era um local de oração, era uma igreja, na verdade, que estava funcionando na sua casa. Veja só, então João Marcos cresceu nesse lar aí, foi desenvolvido, né, educado por esta mulher que havia se convertido ao cristianismo. Não sabemos como ela se converteu, mas pode ser exatamente porque ela andava com as outras mulheres, né, até com a mãe de Jesus. E ali, quando Jesus exerceu seu ministério, várias mulheres da Galileia também acompanhavam Jesus por toda parte. No subtópico 3, Marcos é a prova clara de que o exemplo vem de casa. A vida da mãe de Marcos foi um exemplo não só para os de fora, como de igual modo o foi para o seu filho. Podemos deduzir que, através de seus ensinamentos, Marcos, anos mais tarde, tornou-se companheiro do apóstolo Paulo, juntamente com seu parente Barnabé. Aí pode ser primo ou sobrinho. Atos 12:25. Por sua audácia e intrepidez, Maria proporcionou ao seu filho Marcos os meios
para que se tornasse um dos condutores da igreja e autor do evangelho que leva o seu nome. Aí o pastor Valdir Oliveira escreve: ensinar a criança no caminho em que deve andar. Não adianta só mostrar o caminho, tem que ir junto, Provérbios 22:6. Dar instruções devidas em todo lugar, em todo o tempo, Deuteronômio 6:6-7. Os pais não devem deixar para a igreja, a escola, o mundo e a vida a tarefa de ensinar os seus filhos, pois é dever primário dos pais. Então, ensinar através do exemplo, do testemunho, da vida cristã. Então, os pais têm esse dever de ensinar os seus filhos. Veja que essa mulher, ela era uma mulher de oração, já que sua casa estava reunida a igreja em oração. Então, era uma mulher de coragem, de fé, e ela passou isso para o seu filho. Imagine aí, João Marcos andou com o apóstolo Paulo, com Barnabé, e nós vemos aí no seu evangelho que ele andou muito com Pedro, aprendeu muito de Pedro, pessoalmente com Pedro. Então era um filho bem-aventurado, né? Ele teve um lar cristão, teve um ensino adequado, teve uma fé a copiar. Isso é muito importante para os pais, né? Nós vemos aí na Bíblia, por exemplo, Filipe, aquele que era diácono, depois se tornou evangelista. Paulo esteve na casa dele em Cesareia, depois ele tinha 4 filhas, eram 4 filhas virgens e todas 4 profetizavam. Olha que exemplo de pai. Elas viam em seu pai o exemplo. O pai era um homem de fé, foi muito usado em Samaria para pregar o evangelho, e lá sinais, prodígios, maravilhas operavam através dele. E nós vamos ver então que as filhas, vendo o pai ali, um homem de oração, um homem usado por Deus, também elas eram comprometidas com Deus e todas as 4 receberam o dom de profecia. Veja que maravilha, uma família assim. Aqui João Marcos, olha só, sua mãe ficou muito alegre, feliz em ter um filho que escreveu o Evangelho de Marcos. Olha só que maravilha isso, né? A mãe vê o filho assim envolvido na obra de Deus, andando com Paulo em missões, depois andando com Pedro também. Então, um filho que dava prazer, alegria, felicidade à sua mãe. Precisamos investir nessa educação em nosso lar. Cada um de nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Agora temos que ir com eles à igreja, temos que ir com eles à escola bíblica dominical, temos que ir com eles a evangelizar, temos que participar dessa vida cristã dos nossos filhos. No tópico 2 nós temos particularidades do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, mesmo sendo o menor entre os 4 evangelhos, de acordo com a tradição, foi o primeiro a ser escrito, sendo a fonte primária para Mateus e Lucas. Entretanto, diferente dos outros evangelhos, Marcos deixa claro que seu propósito é mostrar que o mestre lidera através do serviço, expondo que Jesus veio servir e sofrer em favor dos seus servos, como está em Marcos 10:45. Então acredita-se que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e serviu de exemplo tanto para Mateus quanto para Lucas, para que eles escrevessem também. Então ficou como sendo uma base, né, para que os outros evangelhos ali, sinóticos, fossem escritos. Então os outros fizeram o quê? Pegaram o que João Marcos escreveu e aí eles desenvolveram mais material em cima de cada coisa que ele escreveu. Então os evangelhos de Mateus e Lucas ficaram bem maiores. Lucas teve uma experiência maior com Paulo, andou com Paulo, mas ele também investigou e foi em cada pessoa que andou com Jesus para investigar e escrever mais. Mateus esteve com Jesus, então ele também sabia que poderia escrever muito mais a respeito de cada detalhe que João Marcos escreveu. O certo é que Marcos escreve uma linguagem mais para os romanos, mais para os gentios, e ele faz um evangelho mais resumido e com a linguagem própria para atingir esse tipo de pessoas. Sempre procurando falar de Jesus como um servo, como aquele que servia a todos, que a palavra aí indica escravidão, a servidão, aquele que é manso e humilde de coração, aquele que lava os pés de todos. Ainda no tópico 2, sobre o tópico 1, contexto histórico do Evangelho de Marcos.
Nos dias em que o evangelista Marcos escreveu seu evangelho, os cristãos estavam lidando com uma ampla e cruel perseguição por parte dos líderes religiosos, pois na sociedade judaica, naquele momento, tudo se decidia em volta da composição religiosa que tinha como base a estrutura do templo. Outra preocupação dos cristãos era o Império Romano, que os oprimia incansavelmente. Assim, os cristãos viviam em ambiente hostil, onde eram reprimidos pelo Império Romano para que eles adorassem o imperador como um deus e oprimido pelos líderes religiosos para que não aceitassem esse novo ensinamento estabelecido por Cristo. Contudo, os cristãos, por recusarem tais orientações, sofriam todo tipo de retaliação, pois os mesmos procuravam manter sua fidelidade a Jesus Cristo e, por tal postura, sofriam as piores aflições. A perseguição aos cristãos foi realizada de maneira implacável pelo Império Romano e pelas autoridades religiosas locais. Sobre a perseguição empreendida pelos judeus aos cristãos, vemos essa oposição em um texto fazendo menção da pessoa do apóstolo Paulo, quando o acusam de modo depreciador de fazer parte da seita dos nazarenos, Atos 24:5. Influenciado pelos líderes religiosos, os romanos passaram a perseguir os cristãos, que sofriam uma série de afrontas que tinham como finalidade evitar que o cristianismo continuasse a se desenvolver pelo Império. Então este era o contexto histórico em que foi escrito o Evangelho de Marcos. Veja, ele escreveu esse Evangelho em meio a uma grande perseguição que estava acontecendo à igreja. Perseguição por parte dos judeus, dos religiosos, e também perseguição do Império Romano. Veja que todos os dois estavam interessados em acabar com o cristianismo. Eles queriam a preeminência em tudo. Eles queriam que a importância maior estivesse neles. O Império Romano querendo que César fosse adorado e os judeus pagassem os seus impostos, sem nenhuma revolta, e os religiosos querendo a primazia na religião, como representantes máximos de Deus perante o povo, e a sua liderança não poderia ser discutida. Eles tinham aí como ideia de que eles eram aí os representantes máximos de Deus e substitutos do próprio Moisés. Então, eles não admitiam que alguém falasse de Deus ou ensinasse sobre Deus e sobre a salvação, como se eles não estivessem sabendo disso, não pudessem ensinar sobre isso, como se eles não fossem autorizados por Deus para fazer isso. Então, tinha inveja dos judeus, E tinha aí o problema da adoração a Deus e não a César. No tópico 2, subtópico 2, a data. Não há um entendimento unânime em relação à data em que o Evangelho de Marcos foi documentado. Entretanto, acredita-se que as anotações devem ter sido realizadas entre 55 e 70 depois de Cristo. Esse pensamento se dá em razão de Marcos não fazer nenhuma citação sobre a destruição do templo que havia sido pronunciada por Cristo, Marcos 13, de 1 a 2. A história mostra que, no ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi arruinada pelo exército romano sob a liderança do general Tito. Depois de um longo cerco, centenas de judeus foram mortos e um grande número levado aprisionado. Conforme as palavras ditas por Jesus, a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos sob a liderança de Tito em 70 depois de Cristo. A história narra que, impacientes com a oposição dos judeus, os romanos originaram um verdadeiro banho de sangue, matando centenas de judeus e terminaram por incendiar aquilo que o povo judeu tinha de mais apreço, o templo. Então a data aí é imprecisa, ninguém sabe ao certo. Está entre 55 depois de Cristo a 70 ali no início do ano, não é no meio do ano e no final do ano. Porque no ano 70, Jerusalém foi invadida pelo general Tito e foi totalmente incendiada e o templo também destruído. Então, como Marcos não fala dessa destruição, fala do que Jesus falou a respeito disso que aconteceria, mas não fala que aconteceu. Então, é antes de 70, com certeza. E como se acredita que foi o primeiro evangelho a ser escrito, então está aí mais perto do ano 55, 60, por aí. No tópico 2, subtópico 3, destinatários.
Em seu conhecido evangelho, entendemos que Marcos procura, ao que tudo indica, apresentar Cristo aos romanos. A origem deste pensamento de ter Marcos escrito para os gentios se dá por ele não mencionar nada a respeito do nascimento ou da genealogia de Jesus. Podemos dizer que se evidenciou por seus 16 capítulos que ele procura mostrar aos romanos que Cristo não veio para ser servido, todavia para servir e guiá-los à subordinação completa do Evangelho. Então vemos aí uma clara demonstração de que Marcos está escrevendo mais para mostrar aos romanos Jesus Cristo e a sua salvação, o plano de Deus para a salvação do ser humano, que era exatamente Jesus morrer na cruz, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Então Marcos vai mostrar esse Jesus que não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para dar a vida por todos. Imagine escrever a um povo orgulhoso que queria mandar em todo mundo, que não aceitava ser mandado por ninguém, escrever a respeito de alguém que veio do céu, Deus, dono de tudo, que veio para servir, para ser menor, para se tornar em tudo semelhante aos homens, para se humilhar. Veja só, é uma coisa dificílima. E só com a ação sobrenatural do Espírito Santo esse povo poderia se converter. Então esse evangelho foi escrito exatamente para isso. Foi escrito para incluir no plano de Deus os gentios. Porque eles, ouvindo os judeus, eles se sentiam excluídos da salvação, do amor de Deus. Então Marcos vem exatamente para aproximar a salvação em Jesus Cristo de todos os gentios, principalmente aqui dos romanos. Então se percebe que ele não está escrevendo para os judeus, porque ele não fala nada da genealogia. Os judeus davam uma valorização, uma supervalorização à genealogia. E eles também estavam sempre procurando dizer isso aqui aconteceu para se cumprir o que estava escrito pelo profeta tal. Então eles procuravam sempre colocar alguma coisa dentro da sua genealogia, provando, então, como Mateus fez, provando que Jesus era descendente do rei Davi, que, por sequência, é claro, descendente de Abraão, e chegando até Adão. Então, os judeus supervalorizavam isso, essa genealogia. Se não houvesse uma comprovação de que Jesus era descendente do rei Davi, eles não aceitariam o Evangelho, não aceitariam a palavra escrita por Mateus de maneira alguma. Também Lucas fala sobre genealogia, porque Lucas escreve tanto a judeus quanto também aos gentios. Então Mateus escreve tentando convencer a todos que Jesus é rei, descendente do rei Davi. Lucas escreve para mostrar mais a humanidade de Jesus, que em tudo ele se tornou semelhante aos homens. Alguns acreditam que Marcos escreveu o Evangelho estando em Roma e escreveu mais especificamente um resumo sobre a vida de Jesus para os romanos. Mas nós sabemos que João Marcos morava em Jerusalém e temos também a certeza de que o maior contato que ele teve foi com Paulo, que ainda não havia ido em Roma, na época que conheceu João Marcos, e também sabemos que ele esteve com Pedro, que na época também não se tem notícia nenhuma de que esteve em Roma. Então acreditamos que ele pode ter começado a escrever o seu Evangelho ali em Jerusalém e pode ser, é uma suposição, que ele tenha terminado de escrever o seu Evangelho estando já em Roma. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você deseja receber esses slides que nós usamos aqui, em PowerPoint ou PDF também, mais comentários escritos em PDF ou em Word, então entre em contato conosco, nós enviaremos para você, é gratuito, não se preocupe. Vamos então ao tópico 3. Do início ruim a um fim honroso. Em Atos 13, podemos ler que Marcos deixou a comitiva da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e regressou para Jerusalém, adotando o ponto de vista das Escrituras,
Não sabemos a razão que o fez regressar. Então veja que João Marcos partiu com Paulo e Barnabé para uma viagem missionária, a primeira viagem missionária, e ele voltou, resolveu voltar. Nós não sabemos o motivo, porque a Bíblia não diz. Na minha opinião, ele achou mais importante voltar e estar com Pedro para escrever o Evangelho. Ele queria que um apóstolo, né, que andou com Jesus, o ajudasse nessa escritura. E também ele precisava do testemunho de todos aqueles que estiveram com Jesus. Se ele seguisse viagem, podia acontecer de ele perder algumas pessoas que ele queria consultar e ele então perderia a escrita a esse respeito. Então cremos que é por causa disso que ele voltou. No tópico 3, subtópico 1, Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Por seu regresso da primeira viagem missionária que havia feito com Paulo e Barnabé, Marcos será o motivo de uma calorosa discussão entre ambos. O pensamento de ambos conflitava em razão de Marcos ter deixado uma imagem negativa do ponto de vista de Paulo. Barnabé, entretanto, acreditava que Marcos merecia outra oportunidade, e assim o fez. Vemos que Paulo e Barnabé irão se apartar um do outro, com Paulo escolhendo Silas como companheiro, e Barnabé oferecendo outra chance a Marcos, levando consigo para Chipre, Atos 15, 39. No manual bíblico Unger, diz assim, essa viagem épica que levaria o Evangelho à Europa começou com aguda dissensão. Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos, Atos 12, 25, 13, 13 e 2 Timóteo 4, 11. Barnabé navegou com Marcos rumo à sua terra natal, Chipre. Paulo e Silas partiram para a Ásia Menor, dessa vez por terra. Então vejam, alguns consideram como se João Marcos tivesse assim, né, meio que desviado, porque parou a viagem e voltou. Eu não vejo assim, mas muita gente vê assim, né? Mas nós sabemos que Paulo e Barnabé chegaram a uma discussão tremenda por causa disso, porque quando Paulo vai empreender a segunda viagem missionária, então ele fala com Barnabé concorda em ir, mas Barnabé diz só que eu vou levar João Marcos comigo. Aí Paulo então diz que não concorda, porque na primeira viagem ele já voltou, então Paulo não confia que ele vai seguir viagem e não vai voltar de novo. Então, ele precisava de uma pessoa com ele. Então discutem de tal maneira que resolvem então se apartarem. Então Barnabé, junto com João Marcos, seu sobrinho, né, como está em algumas traduções, ou seu primo, como alguns querem dizer, então parte rumo a Chipre. Eles vão visitar aquelas igrejas que haviam sido abertas, né, e vão abrir mais igrejas, vão trabalhar um trabalho missionário. Então João Marcos vai aprender aí com Barnabé mais alguma coisa. E Paulo pega então Silas, que é um judeu, né, e vai seguir viagem percorrendo, ali passando por toda aquela região que ele já havia aberto igrejas, e ele passa novamente por ali e vai mais para frente, evangelizando e abrindo novas igrejas. Quando Paulo evangeliza ali toda a Europa, então Paulo agora vai para a Ásia Menor ali, andando junto com Silas, né, e pregando o evangelho em toda parte. Paulo sabia, então, muito provavelmente, que João Marcos já estava escrevendo o evangelho. E Paulo sabia que ele voltaria novamente para Jerusalém, porque ele precisaria de mais material daquelas pessoas que andaram com Jesus durante o ministério terreno de Jesus. Então Paulo não confiava que ele iria mais para frente e que ele acreditava então que ele retornaria novamente, antes de terminar a viagem. No tópico 3, subtópico 2, Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus. É inevitável identificar que Marcos, de um desertor, foi restaurado a serviço do rei. Para exemplificar, podemos ver que ele esteve em companhia de Pedro, que o tratava como um filho. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. 1 de Pedro 5,13. Já o apóstolo Paulo, que recusou sua companhia na segunda viagem missionária, agora descreve que Marcos está indo até os Colossenses e solicita que o recebam com todo respeito. Colossenses 4,10. Podemos ver na vida de Marcos que Deus tem prazer em restaurar o homem. Jeremias 31,25. Fica visível por toda a Bíblia que Deus nunca desiste de nós. Ele tem tudo o que precisamos para ter uma vida restaurada.
ele entende nossos questionamentos melhor do que nós mesmos e tem sempre o remédio certo para curar as nossas feridas. Então, como eu já disse, eu não acredito muito que João Marcos estava assim, caído, desviado, nada disso. Para mim, ele estava fazendo esse trabalho de escrever o primeiro evangelho, trabalho dificílimo, porque ele não tinha onde se basear para escrever. Né? Os outros tiveram o seu evangelho como base, e ele não tinha base nenhuma, então para ele era bem mais difícil. Aí sabemos claramente que Pedro o ajudou muito, esteve com ele, considerava como um filho. Então, ele esteve muito tempo com Pedro, aprendendo muita coisa, escrevendo muita coisa sobre o Evangelho, baseado no que Pedro sabia. E também, nós não vemos Paulo ofendido com Marcos, nem dizendo que Marcos estava caído, desviado, nada disso. Então, nós vemos que claramente Paulo diz para os colossenses receberem João Marcos como uma pessoa de Deus. Né? E também, ele escreve depois a Timóteo solicitando que João Marcos fosse vê-lo. Olha só, ele queria consertar essa desavença aí, né? E ele sabia exatamente que Marcos estava fazendo a obra de Deus. Então, vemos aí que Marcos, na verdade, não precisava de uma restauração espiritual. Apenas ele estava fazendo um trabalho para Deus que ele acreditava estar certo e ele não poderia estar viajando muito tempo, passando muito tempo fora, porque ele precisava coletar um material para escrever o Evangelho. Agora, mesmo que ele tivesse algum problema, ele foi totalmente restaurado, né? Estava fazendo a obra de Deus, estava escrevendo o primeiro Evangelho, uma coisa importantíssima. Então ele tinha uma amizade muito boa com Pedro, a ponto de Pedro considerá-lo como filho. Veja só que coisa importante. O principal apóstolo de Jesus Cristo tinha uma profunda amizade com Marcos, pôde ajudá-lo muito a escrever o primeiro Evangelho. Talvez por isso mesmo Pedro não escreveu o Evangelho, né? Escreveu suas epístolas, mas não escreveu o Evangelho, porque João Marcos já havia escrito aquilo que Pedro passou para ele. Tópico 3, subtópico 3, Marcos de desacreditado a benéfico. Após começar seu ministério de maneira inconstante, Marcos se levantou e cooperou de maneira digna para o desenvolvimento da igreja no primeiro século. Mesmo sem ter sido um pastor de relevância na liderança da igreja em Jerusalém, como Tiago, Pedro, Paulo e seu parente Barnabé, ele teve a sua importância para o reino, sendo o primeiro a escrever o Evangelho de Jesus Cristo, o qual foi fonte para os demais. Paul Gardner escreve: alguém talvez julgue que a firmeza de Paulo em não permitir a participação de João Marcos na segunda viagem missionária significaria o fim de qualquer ministério juntos no futuro. O caso, porém, não foi esse. Em duas de suas cartas, 60 a 62 d.C., provavelmente escritas enquanto aguardava o primeiro julgamento em Roma, depois de completar sua terceira viagem missionária, o apóstolo refere-se a ele de forma apreciativa. Na carta aos Colossenses, Marcos é mencionado com outros cooperadores de Paulo como alguém que fora uma consolação para ele. Colossenses 4, 10 a 11. Na carta a Filemon, novamente é descrito, junto com Lucas e outros, como cooperador. Filemon 24. Finalmente, em sua última carta escrita a Timóteo, Paulo lhe dá instruções. Toma Marcos e traz-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4, 11. Então veja que houve uma desavença, não com João Marcos, mas com Barnabé, que queria levar João Marcos. Né? Paulo não confia que João Marcos vai continuar a viagem até o fim, então não quer que João Marcos vá junto. Ele prefere levar alguém que ele tinha plena confiança de que essa pessoa iria até o final da viagem que Paulo pretendia fazer. Então foi isso que aconteceu. Não quer dizer que brigaram, que se tornaram inimigos, nada disso. Tanto é que Paulo menciona Marcos, né, várias vezes. Aí nós vemos em Colossenses, em Filemon, Timóteo. Né? Então Paulo menciona João Marcos, fala bem dele e diz até que ele é muito útil no ministério, porque João Marcos estava escrevendo, provavelmente quando Paulo começou a escrever suas cartas, já João Marcos já estava escrevendo, finalizando o Evangelho. Então, era uma pessoa que já sabia escrever bem e já tinha um conhecimento
da vida de Jesus por toda parte. Provavelmente Paulo até perguntou muita coisa sobre a vida de Jesus, o que ele consultou as pessoas que andaram com Jesus. Então Paulo aprendeu muita coisa também sobre Jesus com o próprio Marcos. Não vemos Marcos como um pastor de igreja, nem como um apóstolo, né? Então ele não foi. Nem ele nem Lucas foram apóstolos. Então vemos Marcos como escritor do Evangelho e alguém que era um missionário também, já que ele andou com Paulo, com Pedro, né, com Barnabé, e em trabalho missionário. Então ele visitava também as igrejas. E nós cremos que ele visitava também todas as pessoas que ele soube que andou com Jesus, ele visitou para colher material para escrever o Evangelho. Então Marcos é um homem realmente uma bênção nas mãos de Deus, um homem que fez um trabalho importantíssimo para Deus. Durante o restante do trimestre nós vamos estudar aí sobre o Evangelho de Marcos, vamos ver muito material importante, muito proveitoso para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Vamos ver aí, conclusão. A leitura do livro de Marcos nos faz ver que ele intenciona apresentar Jesus como servo de Deus. Podemos concluir dizendo que o tema central deste Evangelho é que Cristo veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para resgatar a humanidade. Então nós vemos no Evangelho de Marcos, ele escrevendo sobre Jesus como servo, né, como salvador, e vemos aí uma importantíssima mensagem de Marcos sobre a evangelização do mundo inteiro. A grande comissão está presente aí no seu Evangelho. Vemos também aí sinais, prodígios e maravilhas serem mencionados como muito importante no trabalho missionário. Vemos também sinais que acompanham os crentes, né? Olha aí, falarão novas línguas, né? Expulsarão demônios, se beberem maconha mortífera não causará dano algum, né? Imporão as mãos sobre os enfermos serão curados. Tudo isso é mencionado por Marcos e isso é muito importante nesse Evangelho. E nós devemos aprender muita coisa com esse Evangelho durante o nosso primeiro trimestre de 2023. Vamos aí, todos nós, né, lermos e relermos esse Evangelho aí. Dá para ler e reler várias vezes. É muito pequenininho, 16 capítulos só. Vamos ler isso aí rapidamente. Você pode ler 4 capítulos por dia. Olha, 4 dias você já leu o Evangelho de Marcos todinho. Então leia atentamente. Temos muito material, né? Muitos comentários, muitos livros escritos sobre o Evangelho de Marcos. Então, vamos nos aprofundando aí à medida que vamos estudando o Evangelho de Marcos. Então, vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus, agora é sua oportunidade. Vamos orar por você. Se arrepende dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Morreu em nosso lugar na cruz, levou o nosso juízo sobre ele, morreu e ressuscitou. Você crê nisso, você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você será curado agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti. Recebe-os por filhos, perdoa seus pecados agora, Senhor, concede o Espírito Santo a cada um deles. Oh, graça maravilhosa de Deus que alcança as pessoas, que salva, que liberta, que transforma. Toca, Senhor, deles agora, e aqueles que estão doentes ou enfermos, em nome de Jesus, sejam curados agora. Solta toda doença, toda enfermidade, saia em nome de Jesus. Depressão, ansiedade, desapareçam agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas, cura, Senhor, os joelhos, as colunas agora. Toca nos olhos, ouvidos, toca no estômago, Senhor. Toca nos ossos agora. Toda a hérnia desapareça, todo o caroço desapareça em nome de Jesus. Toca nele, Senhor, e faz o milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos.